Não é preciso ter aracnofobia para sentir incômodo durante as cenas mais intensas de infestação. O Terror de Aranhas do francês Sébastien Vanitschek, agora em cartaz no Brasil. Situado num prédio que passa a acomodar centenas, se não milhares, de aranhas, depois que um de seus habitantes, desavisado, adquire um espécime raro no mercado underground, o filme tem uma qualidade acima de tudo: colocar em tela encontros profundamente agonizantes entre humanos e aracnídeos. A princípio, pequenas e não necessariamente hostis, as criaturas de 6 patas são as verdadeiras protagonistas do longa, eventualmente desafiando qualquer noção de realismo com seu tamanho e atraindo nossa atenção mais do que o humano no centro da história, Caleb. Vivido por Theo Christine, com carisma o suficiente para justificar o tempo de tela, mas não para fugir dos arquétipos aplicados ao jovem, cuja coleção de aranhas, cobras e outros animais ardilosos só não é maior do que a de tênis, e é vendendo Air Jordans e Yeezys que ele se sustenta no apartamento da mãe, parte de um grande e antigo edifício na França. Ao longo do filme, subimos e descemos os andares da construção, enquanto os vizinhos, aos poucos, descobrem a existência de sua nova praga e as autoridades invadem o local para tentar evitar um desastre maior. No processo, conhecemos as dinâmicas dos habitantes. Ao aspirante a rapper, o traficante local, as crianças bagunceiras, a idosa amada por todos e o racista detestado por todos, mas depois de apresentá-los, o roteiro de Vanitschek e Florent Bernard pouco faz com esses moradores, no máximo oferecendo uma morte trágica ou satisfatória para alguns deles, tipicamente previsíveis e salvas inteiramente pelo quão nojentas algumas delas podem ser. O problema é agravado por quão pouco a direção agrega ao visual impactante da locação. Grandes filmes de edifícios, sejam eles de terror como REC ou A Morte do Demônio, A Ascensão, ou clássicos de outros gêneros, como Operação, Invasão e Duro de Matar na ação, precisam de um bom olhar para geografia e arquitetura, criando um mapa mental de como aqueles corredores, escadas e varandas se conectam, onde há perigo em potencial e por onde podem existir rotas de fuga. Vanitschek não o faz. E por mais que a fotografia Alexandre Jamin transforme estacionamentos e apartamentos vazios em belos campos de terror, sempre sugerindo um mundo de horrores nas sombras das paredes mal iluminadas, o resultado é que falta o senso de progressão na jornada dos personagens em busca de uma saída. Eles parecem estar só correndo em círculos, até que o filme decida que chegou a hora de um grande final. Felizmente, o passeio ainda é bem divertido. Vanitschek tem um baú aparentemente infinito de ideias de como atiçar e aterrorizar o público, com a presença das aranhas. A primeira vítima de uma delas vem numa cena que faz uso criativo dos tênis vendidos por Caleb. Depois deste momento, um destinado a fazer você querer checar seus sapatos antes de calçá-los, há a grande sequência de infestação, quando os amigos de Caleb enfim se deparam com uma das aranhas e quando a câmera de Vanitschek adiciona ao filme uma bela dose de claustrofobia. Nos sentimos presos naquele banheiro, e por sabermos mais que os personagens naquele ponto da história, a situação fica desesperadora. Daí em diante, infestação dobra a esquina da loucura e eleva gradativamente não só o tamanho das pernas dessas aranhas, como os riscos de andar pelo prédio. Por mais que nada supere a cena do banheiro, Vanitschek diverte com a variedade de uso dos animais, de suas teias e particularmente dos seus sons. E Infestação é melhor quando abraça com força a breguice do legado do cinema de animais assassinos. O tempo todo, aguardamos o momento em que veremos uma aranha grande demais e quando este vem, o filme acerta em cheio.
Mas Vanecek insiste numa seriedade que, francamente, não parece empolgá-lo tanto quanto o trash. Em especial, com a tentativa de comentar sobre desigualdade de classe e violência policial na França, que leva o longa para uma sequência climática que destoa de toda a obra, exceto pela supra-mencionada Aranhona, e um final mais barulhento do que memorável. A ideia é nobre, e se fosse melhor executada, talvez Infestação beirasse a grandeza como terror. A experiência ainda é marcante, mas mais como uma coleção de cenas intensas que, devido aos personagens pouco interessantes e à direção irregular, não tem uma boa costura. Em Infestação, o jovem Caleb, fascinado por animais exóticos, encontra uma aranha venenosa em um bazar e a leva para seu apartamento. Quando a aranha escapa e se reproduz, o prédio é transformado em uma terrível armadilha de teias. Para evitar o contágio, a polícia isola o prédio com os moradores dentro e todos terão de ir atrás da própria sobrevivência. Em geral, as chamadas cités, em Paris, são conjuntos habitacionais, extremamente populosos, localizados na periferia da cidade. Essas construções são formadas por blocos gigantescos de apartamentos que, nos dias de hoje, abrigam em sua maioria imigrantes e moradores de baixa renda. O cinema tem se beneficiado deste tipo de cenário urbano, ou variações dele, seja pela riqueza multicultural ou pelas adversidades sociais que afligem o local. No gênero horror, temos exemplos recentes como Ataque ao Prédio, 2011, os cenários são apartamentos em Londres, ou A Lenda de Candyman, 2021, o mesmo tipo de construção, porém em Chicago, ou o Se Formos Mais Longe, no ótimo Escravos de Bizadis. Satanás 2, Comunhão, 2022, no qual um enorme edifício é parte considerável do opressivo horror sobrenatural presente no longa dirigido pelo cineasta indonésio Joko Anwar. De volta às cités parisienses, é num destes condomínios que reside Caleb, um jovem que sobrevive como pode. Atualmente, ele vende produtos a outros moradores, em uma espécie de mercado informal, onde o principal artigo oferecido são calçados de marcas e modelos famosos, populares entre os jovens. Caleb anda aborrecido, pois nunca se sentiu tão sozinho, sobretudo por ter se afastado de seu melhor amigo e pelos conflitos constantes com a irmã, iniciados após a morte da mãe. Ele ainda tem um hobby incomum: colecionar animais exóticos de pequeno porte. Sua última aquisição é uma aranha miúda e venenosa, de espécie desconhecida, a qual ele dá o nome carinhoso de Rihanna. O problema é que o aracnídeo, que possui as incríveis habilidades de se multiplicar em uma velocidade alucinante e de adaptar o seu tamanho conforme o nível do perigo que enfrenta, algo que certamente deixaria Darwin apavorado, acaba escapando. Em pouco tempo, o conjunto habitacional está infestado por enormes e mortais aranhas. Quando o prédio é isolado pela polícia e a saída dos moradores proibida, Caleb inicia uma luta desesperada para se proteger e salvar a irmã, seus antigos amigos e vizinhos. Vermines, título original; Infested, título internacional; ou Infestação, título português adotado até o momento, é um longa francês dirigido pelo cineasta estreante Sébastien Vanecek. É importante ressaltar aqui que não é tão simples avaliar o resultado do trabalho de um diretor de cinema e que os critérios jamais deveriam ser subjetivos, embora a gente nunca consiga fugir completamente deles. Identificar e examinar as marcas autorais do diretor, em outras palavras, sua visão artística e seu estilo, é sempre um caminho válido, inclusive associando o longa analisado a outras obras do cineasta. Aqui não é possível estabelecer esta correspondência, pois Vanecek dirigiu apenas alguns curtas-metragens, pouco ou nada conhecidos por aqui, antes de Vermines. Outro parâmetro válido é ponderar os aspectos técnicos,
som, fotografia, montagem, efeitos especiais, etc. É o diretor quem coordena uma equipe gigantesca e estabelece objetivos e limites para que se alcance um resultado final coeso que respeite a proposta do filme. Alguns leitores dirão que o termômetro ideal é a recepção do público. No entanto, o êxito nas bilheterias é o medidor ideal para o sucesso comercial da produção. Entretanto, não está necessariamente correlacionado à qualidade da obra. Mas em relação à infestação, o trabalho do francês Sébastien Vanissek é sim muito bem sucedido, principalmente no equilibrar adequado do drama, proveniente do relacionamento conflituoso dos personagens e do horror causado pela presença dos aracnídeos, potencializado pelo clima claustrofóbico do ambiente, além de dosar a sua crítica social sem pesar a mão. No entanto, é inquestionável que a comprovação mais efetiva e o reconhecimento do bom trabalho de Vanissek em Vermines seja o projeto recente no qual o cineasta está envolvido. Nada menos, nada mais, que um novo spin-off da franquia Evil Dead, produzida por Sam Raimi. A responsabilidade é grande, acima de tudo, após o sucesso de A Morte do Demônio, A Ascensão, um dos lançamentos de horror mais comentados de 2023. O roteiro, coescrito entre Vanissek e Florent Bernard, que vem de produtos para televisão, é de uma simplicidade despretensiosa e ao mesmo tempo competente, em especial ao explorar duas fobias clássicas do ser humano: o medo de aranha, a aracnofobia, e a claustrofobia, o pavor de espaços fechados. Contudo, destaca-se a criação dos personagens, sejam os protagonistas ou coadjuvantes. São personagens verossímeis, com passado e que transbordam imperfeições e limitações, além de demonstrarem anseios por mudanças e resoluções de conflitos internos. O próprio protagonista Caleb, que assume a posição de líder e herói, tem o comportamento duvidoso e moralmente ambíguo em vários momentos. Em resumo, são personagens humanos, com defeitos e qualidades. Ainda em relação ao roteiro, talvez seja questionável a histeria, literalmente gritaria, excessiva no momento em que o prédio está totalmente tomado pelos aracnídeos.